Jeremias 18:1. Quem achou, diga amém. Ainda bem que eu não ouvi quase ninguém falar. Porque o pessoal fala assim, amém. Mentira, mano, eu acabei de falar. Só se você for o homem Bíblia, né? Se não tiver WhatsApp, ou a Bíblia online, né? A galera fala assim, ó, amém. E aparece aquele meme lá do animal olhando assim, ó. Tá lá em Salmo, tá falando que tá vendo. Mentira. Jeremias 18:1. Achou, diga amém. Não achou, diga o sangue de Jesus pelo dele. Amém. A gente espera. Amém. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: se põe de pé e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava o oleiro concentrado na confecção da sua obra, sob uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-se para mim a palavra do Senhor, dizendo: por acaso não poderia eu fazer de vós como fez este modelo, esse modesto oleiro, com a sua obra? Eu vou repetir: por acaso Deus não pode fazer um outro vaso, assim como Deus fez um vaso novo? Amém? Senhor Deus, fale com as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, prometo que eu serei breve. Em nome de Jesus. Eu sou pregador do Evangelho, pregador da palavra. A gente fala que é pregador oficial, é quando sobe pela primeira vez no altar, né? Na tribuna para pregar. Eu sou pregador há 20 anos. Há 20 anos eu prego, há 20 anos, pela misericórdia de Deus, eu canto nas igrejas. E nesses 20 anos eu preguei para milhares de pessoas. Nesses 20 anos eu cantei para milhares de pessoas. Foram congressos, convenções, foram cultos, enfim. Eu já preguei aproximadamente em torno de 5.000 a 7.000 sermões nesses meus 20 anos de pregador. Mas foi na casa de paz que eu tive as experiências mais sobrenaturais da minha vida como pregador. Eu preguei em igrejas de 500 pessoas sentadas, convenções. E era tremendo, porque você via aquela multidão, e quando você estava glória, e é muito bom para o pregador, isso enche o ego, não é isso? Pois é, eu tomo depois, eu conto a história. Foi feio. Mas em tudo que eu preguei, nos lugares que eu preguei, é aqui nesta igreja, é nesta humilde igreja, que eu tive as experiências, as revelações mais profundas que um pregador pode ter. É na humildade da casa de paz. Eu costumo dizer que Deus é tão cuidadoso com a gente, Deus é tão zeloso com a gente. Eu acho um pouquinho no fundo musical. Deus é tão zeloso, Deus é tão cuidadoso com a gente. Deus é cuidadoso com esta humildade que nós temos aqui na casa de paz. Que Deus, pela infinita misericórdia, nos chama pelo nome. E quando eu vejo esse cuidado que Deus tem com a igreja, eu sou remetido até as igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Quando Deus
exorta as igrejas e chama cada um pelo nome. Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Éfeso. Está faltando uma. Esmirna, Filadélfia. E Deus, em nome de Jesus, chama, olha que cuidado, Deus chama cada igreja pelo nome. Ah, pastor, aí a placa da igreja não interessa, tanto que fica do lado de fora, não é assim? Que a gente sempre ouve. Pois é, mas Deus conhece o nome de cada igreja. Deus conhece, chama ela pelo nome. E não só chama ela pelo nome, mas chama os pastores dela de anjos da igreja. E Deus, toda vez que quer falar conosco, Deus fala comigo, chama a nossa igreja pelo nome. E toda vez que Deus fala comigo, Ele fala: olha, eu tenho visto a luta de vocês, tenho visto a batalha de vocês, a dedicação de vocês, o amor que vocês têm. Mas Deus sempre fala: mas tem contra vocês isso. E toda vez que Deus fala: tenho algo contra vocês, Deus sempre me revela aquilo que Deus tem algo, aquilo que Deus tem contra nós. E eu venho e passo para a igreja. Aí a gente faz o quê? A gente se conserta, a gente se renova. Deus fala sempre, o cuidado que Deus tem conosco. Eu digo para você e repito, preguei em várias igrejas, são 20 anos pregando, mas eu nunca tive tanta revelação, tanto cuidado de Deus para uma igreja, como eu vejo hoje o cuidado de Deus com a gente. Deus vê os nossos problemas, Deus vê as nossas limitações, e Deus começa a trabalhar dentro das nossas limitações. E eu digo isso porque na quarta-feira retrasada, a pastora pregou uma palavra que é abençoada. E sem ela saber daquilo que Deus tinha falado comigo, ela começou na sua mensagem, ela pregou sobre os discípulos a caminho de Emaús. E na mensagem ela também falou sobre uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração, que era restauração. Restauração. E quem esteve aqui domingo passado, e quem não ouviu apenas com ouvidos, mas contou com um coração, ouviu a mensagem que Deus me deu, e viu o que Deus quer para as nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas? Deus quer nos restaurar. Deus quer restaurar nossas alianças. Deus quer restaurar os nossos votos. Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer restaurar o nosso casamento. Deus quer restaurar a intimidade perdida. Deus quer restaurar a motivação destruída. Deus quer restaurar sonhos esquecidos de pessoas que tinham tanta vontade, que tinham tanto sonho, mas por algum motivo teve o seu sonho do coração roubado. E quarta-feira passada eu também falei um pouco sobre essa questão de restauração. Por isso que Deus vem falando constantemente: restauração, 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 restauração. E talvez hoje seja o ápice daquilo que Deus quer falar conosco, sobre restauração. Restauração que Deus quer nos trazer em nome de Jesus para as nossas vidas, vidas que por algum motivo foi destruída, e por dentro também, porque talvez por fora estamos sorridentes, alegres, felizes e rindo à vontade e tal, mas por dentro só Deus sabe como está o nosso coração. E aí que Deus quer tratar. Deus quer tratar com a nossa vida na restauração. E quando Deus fala sobre restauração, Deus fala sobre a casa do oleiro. E quando Deus nos manda descer a casa do oleiro, nós já sabemos, Deus quer nos moldar. E quando nós lembramos daquilo que foi pregado quarta-feira aqui, nós lembramos que às vezes Deus nos coloca em situações que a gente acha que é o diabo, né? Nós falamos sobre Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Cristo. E nós falamos que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para ser provado pelo próprio diabo. E quem foi que levou? O próprio Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 1, capítulo 4 de Mateus, e o Espírito conduziu Jesus para ser provado. Às vezes nós passamos por dificuldades, foi como eu disse, e nós achamos que é o diabo, achamos que é o inimigo,
é Satanás que está querendo. Não é Deus que está te conduzindo para te aperfeiçoar, para te deixar melhor, para te deixar mais forte, está entendendo, sim ou não? E é isso que acontece. Quem nos leva para a casa do oleiro, sabe quem é? É o Espírito Santo, irmão Isabel. Porque ele sabe que lá onde o oleiro está, que lá embaixo onde ele está tratando com o barro, que lá na casa do oleiro é lugar de reparo, a casa do oleiro é lugar de conserto, é na casa do oleiro que é lugar de recomeço, é na casa do oleiro que é um lugar especial para a gente recalcular as nossas rotas, é na casa do oleiro que nós vemos que nós temos mais oportunidade, que nós vemos as oportunidades que nós perdemos. E como diria Simone, então é Natal. E o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Sim ou não? Nós estamos chegando no Natal e a pergunta da cantora é: e aí, o que nós fizemos? Está terminando um ano, vai começar o outro. E talvez nesse ano que passou, que já está terminando, nós recalculamos ou calculamos nossa rota a partir das nossas vontades. Todas as nossas rotas, todos os nossos projetos, foi a partir dos nossos desejos, foi a partir das nossas vontades. E aí o que aconteceu? Resultado desastroso. Porque quando a gente faz segundo os nossos desejos, as nossas vontades, sem consultar a vontade de Deus, dá ruim. E aí o que aconteceu, pastor? Talvez deu ruim na minha vida também. Deu ruim, a coisa não está dando certo. E a casa do oleiro saiu para quê? Para recalcular o quê? A minha rota. Deu ruim, é consertar o que estragou, recomeçar de onde você parou, aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar e ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus, para você, casa de paz. Eu tenho visto o teu amor, e eu também tenho mostrado o meu amor por você. O meu amor por você é grande, diz o Senhor, que o homem não pode medir, e não existe vara que possa medir o meu amor que eu tenho por você. Por isso, diz o Senhor, repreendo aquele que amo, e disciplino aquele que eu tenho um carinho e que tenho um amor. Diz o Senhor, seja diligente e se arrependa, pois eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele, ele estará comigo e eu estarei com ele, diz o Senhor. Ao vencedor, diz o Senhor, para essa igreja, te darei o direito de sentar comigo, assim como o Pai me deu o direito de sentar com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus. Aleluia, Deus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Mas a pergunta a ser feita é a seguinte, vamos lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é a seguinte: quando eu sei que eu preciso descer a casa do oleiro? Quando? Porque tem esse negócio, a gente precisa saber. Porque às vezes nós estamos tão convictos de nós mesmos, nós estamos tão certos de que a nossa rota é a correta, que a gente não consegue mais entender que de fato nós precisamos descer a casa do oleiro. Mas quando eu sei que eu preciso, quando eu sei, Cauã, meu baterista, quando eu sei que eu preciso descer? Não sabe? Então eu vou te ensinar hoje aquilo que o Espírito já me ensinou. A primeira lição que eu aprendo: eu sei que eu preciso descer a casa do oleiro quando eu reconheço que a rota que eu tracei deu tudo errado. Pastor, nesse ano eu tracei uma rota, um destino para a minha vida, e eu não consultei o Senhor, e deu tudo errado. Como está a sua vida ministerial? Ministerial é o meu serviço para Deus. É quando você canta, quando você prega, quando você toca, quando você é o obreiro, aqui, ali, no altar,
aqui no altar, lá na porta, quando você está aqui pregando, é o seu ministério. E a pergunta que eu faço é: como está o seu ministério, meu irmão? Pastor, esse ano deu ruim, não está muito bom não. Viu mais? E aí, mas e sua vida espiritual? A vida espiritual é o quê? É minha intimidade com Deus, meu devocional. Todo mundo tem um devocional, não tem? Eu tenho o meu. De domingo, pela infinita misericórdia de Deus, eu não como. Eu só como depois, quando eu chego em casa. Desde quando eu acordo até quando eu chego em casa, eu não como. É o dia que eu jejuo para Deus. Porque quando eu jejuo, eu mato a minha carne. Eu mostro para a minha carne que quem manda aqui é quem? É o Espírito Santo. O meu devocional é quando eu oro, eu busco, eu jejuo, eu sempre estou lendo a Bíblia. É onde eu separo a minha vida, é a minha vida espiritual. E aí, como está? Pastor, minha vida espiritual não está boa não. E o casamento? Meu Deus do céu. Estou com a minha esposa porque Jesus é bom. Estou com meu marido porque Deus é maravilhoso. E quantas famílias estão assim? Estou com a minha esposa, estou com meu marido por causa dos meus filhos. Não é assim? Então é com você que Deus quer falar nessa noite. O trabalho, pastor, está ruim? Estou louco para sair de lá. E os seus negócios, os seus projetos, como está? Está ruim? Então é essa hora de você entender. É hora de você descer a casa do oleiro. Porque é lá que Deus vai falar com você. É lá que Deus vai querer retomar a sua vida. É lá que Deus vai querer consertar. Desce, em nome de Jesus, a casa do oleiro. Recomeça da onde você parou. E lá Deus, em nome de Jesus, vai colocar você nos caminhos novamente. Lá na casa do oleiro, Deus vai falar com você, vai retomar a sua caminhada. E lá mostrar para você onde foi que você errou. E aí você vai voltar novamente aos caminhos que Deus preparou. E os caminhos que Deus preparou para as nossas vidas são os melhores caminhos. A palavra do Senhor diz, e eu sempre repito, diz o Senhor: eu sei o caminho que tenho sobre vós. Eu sei os sonhos que tenho sobre vós. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você quer. Os planos de Deus, a vontade de Deus é para as nossas vidas é melhor. Mas sabe o que acontece com as nossas vidas, meu irmão? O orgulho, né? Nós somos orgulhosos. Não, eu errei, mas não vou retomar. Eu errei, mas não, eu vou insistir. E nós esquecemos de pedir para Deus ajuda. Nós ficamos com vergonha de pedir não só para Deus ajuda, mas ficamos com vergonha de pedir por irmão ajuda. Tem um livro, eu não sei se você já viu na internet, que eu acho muito lindo. É um livro, uma ilustração de um livro. O título é O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É de Charles Mackay. Com esse erro da pronúncia do inglês, que eu sou péssimo em inglês, vocês me perdoem se estiver errado, mas é Charles Mackay. Eu achei lindo sobre essa questão do orgulho que nós temos de não pedir ajuda para Deus quando a gente percebe que a gente se equivocou e pegou um caminho errado. E aí Deus está falando assim: dessa casa do oleiro, volta novamente que você está errado. Mas você fica com o coração duro. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que pedir ajuda. E tem uma frase nesse livro que eu acho lindo. O menino pergunta para o cavalo, que é o sábio da história: qual foi a palavra mais sábia? Qual foi a frase mais sábia, mais corajosa que ele disse? Porque ele estava vendo a raposa triste, calada. E ele dizia para o cavalo: mas por que ela é tão calada? Por que ela é tão quieta? Aí o cavalo sábio dizia: não é sempre que você não precisa falar sempre para você mostrar o que você está sentindo. Às vezes em silêncio você consegue transmitir muito mais do que palavras. Mas então ele pergunta para o cavalo: qual que é a frase mais corajosa que você disse? E sabe qual foi? Me ajude. Essa foi a frase mais corajosa que ele disse.
me ajuda. Porque quando você pede ajuda, não é sinal de que você está querendo desistir. Pelo contrário, é que você está se recusando a desistir. Por isso que você vai pedir ajuda. Me ajuda. Eu tenho um amigo que eu amo esse amigo demais. É um amigo de infância. E são tão poucos, né? Eu conheci ele, eu tinha 7 anos. Hoje já estamos com 48. E ele tem um problema muito sério. Eu sempre digo que ele é o homem mais inteligente que eu já conheci. Ele foi o primeiro a aceitar Jesus, o primeiro a ir para a igreja, o primeiro a arrumar uma namoradinha, o primeiro a arrumar um trabalho. Naquela época lá que a gente era vagabundão. Ele não. O primeiro a virar auxiliar de pastor. Só que ele caiu nas drogas. E a droga vem acabando com a vida desse rapaz. Vem acabando, cavando. E se você olhar ele hoje, eu falei sobre ele. Ele é um menino que eu amo. Da última vez que eu vi ele estava na igreja, ele estava com 80 quilos na igreja. Bonito, inteligente, muito mais inteligente que a gente, que eu. Ele sempre fala assim, não, você fala, Paulo, o mais inteligente era você. Sempre foi você. Sempre foi, ele nunca foi um cara alienado, ele sabia de tudo. Da última vez que eu vi ele estava com 60 quilos. Você imagina um cara de 1,80 com 60 quilos. E aí toda vez eu falo para ele, sabe o quê? Eu falo assim, se interna, fica um ano lá naquela bexiga lá, um ano e meio, porque dá 3 meses ele cai, 3 meses ele cai, é a maldição dos 3 meses, não sei que coisa é essa, 3 meses ele cai. Eu falo para ele assim, se interna. E sabe o que ele fala? Estamos doentes, se não pode se me internar, me interna em casa. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Se nós não reconhecermos que estamos precisando de ajuda, se nós não reconhecermos que estamos doentes e precisamos tratar algo nas nossas vidas, nós nunca seremos curados, está entendendo? Se você consegue detectar alguma coisa dentro de você, se você tem algo dentro de você que você sabe, olha pastor, eu preciso de ajuda, peça e será vos dado, bate que será aberto. Deus está aqui nessa noite só para te dar aquilo que você pedir. Mas você tem que reconhecer, descer a casa do oleiro, pedir ajuda para o Senhor. Pastor, mas tem coisa que é difícil demais na minha vida, irmão. Escuta uma coisa. Eu aprendi que existe, o impossível não existe para 2 tipos de seres na terra e na eternidade. O impossível não existe, Isa, para 2. Sabe para quem? Primeiro, para Deus. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Amém? Existe outro tipo. Sabe quem é? Aqueles que têm fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então o que precisa, pastor? Ter fé. Aquilo que você acha impossível e que eu acho impossível, sempre vai ter alguém fazendo em algum lugar deste mundo, né? Sempre vai ter alguém que vai dizer, não é possível não, eu estou fazendo tudo isso, sabe por quê? Porque o que Deus pede para nós não é sacrifício de tolo, o que Deus pede para nós é creia, que assim você verá a glória de Deus. Então desça, porque tem uma coisa que você precisa saber, e não esqueça não, desça a casa do oleiro. Vai lá, para você ser consertado, para você ser moldado. Sabe por quê? Pois na vida, meu irmão, se você quiser subir com Deus, você tem que descer primeiro. Porque quando você desce, Deus te exalta. E quando Deus te exalta, o homem não te derruba. E cuidado com quem está te exaltando. Lembra que eu falei? Quarta-feira, a Bíblia diz: quem foi que levou Jesus Cristo ao monte mais alto? Quem foi?
Quem foi que levou Jesus para o monte mais alto, para os pináculos mais altos, e mostrou para ele dinheiro, poder, fama? Quem foi que levou ele para os lugares mais altos? Quem foi? Foi Deus, não foi? Sim ou não? Não, quem levou ele lá para cima, sabe quem foi? Foi o diabo. Por isso, cuidado com quem está te exaltando, quem está te engrandecendo, quem está te colocando lá para cima. Quando é Deus, você não cai mais. Mas quando é o diabo, sim, ele te coloca lá em cima para te derrubar. Está entendendo? O que eu tenho que fazer, pastor? Pede ajuda. Desça a casa do oleiro. Reconhece que de repente você traçou um caminho errado. O que eu tenho que fazer? Eu tracei o caminho errado. Está dando tudo errado, pastor. Volta, simples, calma. Não precisa ficar preocupado, afobado. Cadê a minha vida? Meu Deus, o que eu faço agora? Calma. Desce a casa do oleiro. Lá embaixo, fala com ele. Dobra seu joelho. Recomeça de novo. Recalcula novamente suas rotas. E Deus vai te exaltar e colocar no lugar que Ele sonhou para a sua vida. Porque o sonho de Deus é infinitamente maiores do que o nosso. Segunda lição que eu aprendo em nome de Jesus. Quando é que eu preciso descer a casa do oleiro? Quando a minha relação com Deus quebra. Coloca uma coisa na cabeça, meu irmão. Quando a comunhão com Deus quebra, ou você desce a casa do oleiro para arrumar, o vaso nunca mais vai ter conserto. Quando você sentiu que está quebrado, ou você desce para arrumar. Enquanto o vaso quebra, né? Aqui, vamos imaginar que isso aqui seja um vaso de barro. Fez uma rachadura aqui. Dá para arrumar. Mas fez outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Daqui a pouco ela começa a perder pedaço. Como que você vai arrumar? Sabe que vai servir? Sabe para quê? Se não sabe, jogado fora. Porque tem pessoas que não tem mais conserto. Porque Deus não quer? Não, porque você não quer. Lembra por quê? Porque eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu preciso de Deus. É jogado porque a gente começa a se degradar com o pecado. Daqui a pouco a gente está sendo jogado fora. Aí você pergunta, pastor, mas como eu consigo detectar que o vaso está se quebrando e que precisa ser consertado urgente? Como? Como eu consigo detectar? Como? Como eu consigo? Como? Alguém? Quando não ora mais? Como eu consigo detectar? Quando não lê a palavra, que mais? Tem um monte, mas Deus falou aqui para mim. Quando você começa a entender que existem rachaduras, tem rachaduras nesse vaso, então ela precisa consertar. Tem brechas nesse vaso, tem que consertar. Sabe por quê? Porque quando o vaso tem brecha, tem rachadura, tudo que é colocado aqui dentro, o que acontece? Vaza. Por isso que talvez a gente não consegue mais absorver nada. Por isso que muitos de nós não conseguimos absorver aquilo que é dito. E parece que nós ouvimos uma palavra hoje, entra por aqui, sai por aqui. Sabe por quê? Não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é mau, não é porque a gente é técnico. Não, é porque o vaso está rachado. Tudo aquilo está vazando. E a gente precisa descer na casa do oleiro para ser consertado. Porque o diabo ele vem e toma aquilo que nós recebemos de Deus. Nessa noite a gente não consegue mais viver. Então você precisa saber que você tem que descer a casa do oleiro quando começa a vazar, quando tem brechas, quando tem rachadura, quando você já não consegue mais viver e praticar aquilo que você está ouvindo. E com as rachaduras não vaza só aquilo que você recebe. O que começa a acontecer? Imagina que tem uma rachadura aqui bem grande nesse vaso. Tudo começa a vazar. Sim ou não? Mas imagina que tem uma coisa muito boa lá dentro. Doce. Como mel. O que acontece? Os insetos começam a entrar. Não só aquilo que você tinha recebido começa a vazar,
Mas os insetos começam também a entrar. E tudo aquilo que tinha de bom dentro de você começa a estragar. Está entendendo? Está entendendo? Eu tenho uma garrafa lá em casa, garrafa de café, que ela já não fecha mais aqui. E toda vez que é calor, que é um tempo quente, o que a gente tem que fazer? Ou a gente coloca a garrafa, em um lugar que as formigas não chegam, ou a gente toma café com formiga. Aí o pessoal fala, é bom para os olhos. Não fala que é bom para os olhos? As formigas passam, sabe aonde? No rato. As formigas passam em cima do... É isso aí que você imaginou mesmo. Aí daqui a pouco a gente fala assim, é bom para os olhos. E aí quando a gente percebe que a garrafa está ruim, quando a gente acorda de manhã para tomar um café, está cheio de quê? De formiga ali. Se passou formiga, passou mosca. E a gente começa a passar assim, passou mosca e passou barata. E o que acontece com aquele café? Que está caro? Joga fora. Você está entendendo a analogia? É assim que acontece nas nossas vidas. Quando a gente começa a dar brecha, quando a gente começa a deixar a garrafa aberta, o diabo vem e começa a tomar aquilo que é mais precioso dentro de nós. E aí começa a ver as brechas, começa a ver, e sabe, aquilo que tinha bom dentro de nós, começa a se estragar por causa das rachaduras, por causa das lacunas. Como eu sei, Senhor, como eu sei, pastor, que eu preciso descer a casa do oleiro, quando você começa a perceber que a sua comunhão está quebrada. Já não oro mais, já não busco mais, desce. Já não falo mais com Deus, já não converso mais com o Senhor, desce. Eu lembro de alguns de vocês. Eu lembro de cada um de vocês quando chegaram nesta igreja. Eu lembro. Vocês esqueceram talvez, mas eu lembro. Eu lembro. Eu lembro de pessoas aqui que eram labaredas de fogo, que era pau para toda obra, que não vinha nos cultos, tinha problema. Olha, essa aqui eu consagro a Deus e não tem como, eu não lembro, o sangue pode dar na minha canela, mas eu estou aqui, eu lembro. Eu lembro de muitos aqui que pregava, cantava, louvava, adorava, evangelizava, ganhava muitas almas. As pessoas aqui, nosso mas talvez na nossa caminhada nós tomamos rotas diferentes, que não era a vontade de Deus. Aí a gente foi perdendo tudo aquilo que era de bom dentro de nós, e hoje nós não somos mais como éramos antes. Mas sabe o que me deixa mais feliz, meu irmão? É quando Deus nos chama para descer, é porque Deus quer nos preparar para subir, aleluia, a lugares altos que o homem não conhece. Labareda de fogo, homens de Deus, volte a queimar, volte a falar, profetas de Deus que estão sentados aqui, volte a profetizar, volte a pregar, levitas, adoradores, volte a louvar, volte a adorar, pregadores, voltem a pregar. A seara é grande, o que falta? São os obreiros. E Deus te convida nessa noite, em nome de Jesus, para um concerto. Deus vai te exaltar segundo a vontade dEle. Mas nós temos que reconhecer os nossos erros, aonde a gente precisa ser, em nome de Jesus, consertado. Eu quero terminar essa mensagem. Termina. Primeira lição que nós aprendemos, qual foi? Primeira lição. Nós aprendemos que temos que descer a casa do oleiro para o conserto. Quando a gente percebe que calculou tudo errado e deu tudo errado. Mas por que, pastor? Porque eu recalculei segundo as minhas vontades, segundo o meu jeito. Tinha coisa que Deus queria falar, mas eu falava, Deus, segura aí porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim, não é? Com todo mundo assim. E Deus não é um Deus, olha, eu vou mandar um raio na sua cabeça. Não, então vai, faça. Não tem isso. A gente imagina um Deus assim, se não me obedecer,
lascar. Vai se lascar. Eu sei o que eu estou falando, então vai. Aí se lasca. E Deus perdoa, porque se fosse nós tocávamos uma. Primeira lição que nós aprendemos. Eu sei que eu tenho que descer quando eu calculei errado. Volta, não se assuste. Não fica todo meu Deus, o que eu faço? Calma, volta, desce. A casa do oleiro, conversa com o Senhor. Deus vai te dar novos caminhos em nome de Jesus. Você vai voltar a caminhar no caminho e nos princípios de Deus. E bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes do seu prazer na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Bem-aventurados sois vós. Esse homem e essa mulher será como árvore plantada do lado de ribeiro, e tudo que nós fizermos vai prosperar. Segundo, eu tenho que aprender que eu tenho que descer a casa do oleiro quando já começa a quebrar o vaso. Já não oro mais, já não busco mais, já não sou mais aquele. Alguma coisa está errada. Desce. Desce. Porque enquanto ainda está rachado, dá para consertar. Depois que espatifar no chão. Para Deus, Deus pode? Pode. Deus pode, mas para quê? Você vai pegar esse caminho todo de dor? Deus está te chamando hoje. Do jeito que você está. Pastor, eu não sei, eu estou assim, eu estou assado, eu estou com... Esquece. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem do jeito que você está, cansado, oprimido, com depressão, sem depressão, angustiado, com medo, com tudo. Vem. Deus tem uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. E terceiro, preste bem atenção. Olhe, que agora talvez seja mais forte. A gente não sabe o que está dentro de nós, sabe? Às vezes a gente pensa que o que está dentro de nós é o Espírito Santo apenas. Mas nós temos mais algo dentro de nós. Sabe o quê? O diabo! Não! O diabo dentro daqueles que aceitaram a Cristo, não. Nós temos nós mesmos. Aí que vem o problema. Nós temos as nossas próprias maldades. Nós temos aquele velho homem, sabe aquele velho homem? Ele está aqui, adormecido dentro de nós. Vira e mexe, ele está aqui abrindo o olho. Você, ele fecha de novo. Mas ele está sempre ali, Deixa eu saltar. Terceiro, presta atenção. Eu preciso descer a casa do oleiro. Quando eu percebo que tudo que existia de ruim em mim, de ruim dentro de mim, aquela que eu abandonei quando eu comecei a seguir a Jesus, tudo aquilo que era ruim começou a aparecer novamente. Tudo aquilo que era ruim dentro de mim, que eu larguei quando encontrei a Cristo, começou a voltar novamente. Começou a dar as caras novamente. Se você perceber que isso está acontecendo na sua vida, desce, irmão. Desce a casa do oleiro. Desce rápido. Se começou a aparecer tudo aquilo que você abandonou novamente, e você está gostando de viver tudo aquilo novamente, desce. Deus está te convidando, desce a casa do oleiro. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço é o bem que desejo, mas o mal que eu quero sempre está diante de mim. Ou seja, aquilo que eu tenho que fazer de bom, eu não faço, mas o mal que tem dentro de mim, na minha carne, sempre esse eu faço. Existe algo ruim dentro de nós, é isso que eu estou querendo dizer para você. Cada um de nós, esse homem que nós matamos um dia, essa mulher que nós matamos um dia, ainda está lá, querendo ser despertada. E por isso que Deus tem uma palavra para a sua vida. Preste bem atenção em nome do Senhor Jesus.
se você perceber que aquelas coisas ruins dentro de você, aquilo que você abandonou quando você aceitou a sua vida a Cristo, quando você entregou a sua vida a Cristo, começou a voltar novamente, desce novamente à casa do oleiro, fala com Deus e diz: Deus, eu não quero mais isso para minha vida, eu abandonei isso, eu não quero mais, eu quero seguir nos seus caminhos, eu quero seguir nos seus projetos, eu não quero que as coisas ruins dentro de mim volte novamente. Preste bem atenção nessa história que eu vou contar. Preste bem atenção. Uma história que eu achei ótima, uma história do cavalo e do homem. O cavalo e o diabo. Preste bem atenção. O diabo, talvez alguém viu, o diabo estava amarrado. Escute, o diabo estava... O cavalo estava... O que aconteceu? O diabo viu e fez o quê? Desamarrou. Só isso. Soltou o cavalo. Preste bem atenção agora. O cavalo saiu furioso. Entende? Preste bem atenção, senão vocês perdem o fio da meada. Quem soltou o cavalo? Repita comigo: o diabo. O diabo soltou o cavalo. E o cavalo saiu furioso. Entrou dentro da fazenda de um homem e saiu pisando nas suas plantações. Esse homem viu, fez o quê? Matou o cavalo. Quando ele matou o cavalo, o que aconteceu? O dono do cavalo viu que o homem matou o cavalo. O que esse dono do cavalo fez? Matou o homem. Quando a mulher do homem que matou o marido dela viu que ele tinha matado, o que ela fez? Pegou uma espingarda, fez o quê? Matou o cara, o dono do cavalo. O que aconteceu? Todo o povo ficou revoltado com aquela atitude da mulher. Queimou a casa da mulher, matou todo mundo que estava lá dentro e matou a mulher. E um começou a matar o outro, até que chegou um momento que aconteceu o seguinte: alguém perguntou para o diabo: ei, por que você está fazendo tudo isso? E o diabo disse o quê? O diabo disse o quê? Eu só soltei o cavalo. Entende, sim ou não? O diabo só soltou o cavalo. Quem matou foi, sabe quem? Foi o homem. Porque às vezes nós achamos que o que está dentro de nós é muito bom. Por isso nós temos que ficar matando todos os dias esse homem que existe dentro de nós. Porque dentro de nós existe ira, dentro de nós existe raiva, dentro de nós existe rancor. E o Espírito Santo está militando com o seu Espírito todos os dias. Todos os dias é você que vai decidir quem você vai alimentar mais. Se é Deus, o Espírito de Deus, ou se é o Espírito da carne. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, comece a perceber se aquilo que está dentro de você, que era ruim antes, voltou a ser bom novamente hoje. Se aquilo que era ruim ontem, quando você estava fiel a Deus, começou a ser bom novamente, tem algo errado. Aprenda, desça a casa do oleiro. Quando você percebe que a rota deu errado, quando a sua comunhão está quebrada, e quando você começa a perceber dentro de você, dentro de cada um de nós, que tudo aquilo que era ruim antes começa a ser bom hoje novamente. Eu termino dizendo: pastor, mas o que é casa do oleiro? Simples. Volte a honrar a Deus, volte a falar com Deus, permita-se moldado por Deus, volte ao primeiro amor, aquele tempo que você amava e se entregava a Deus. Volte a se consertar, a se moldar, porque Deus está no mesmo lugar. Quem precisa voltar, sabe quem é? Somos nós. Se você, em nome de Jesus, ouviu essa palavra, esse Deus falou contigo nessa noite, volta novamente lá de onde você parou. Se você está ferido, machucado, se algo dentro de você foi entristecido, volta.
Deus tem uma palavra e tem um conforto e um refrigério para a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos em nome de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós queremos ouvir o Senhor falar ainda mais para a gente. Quebra tudo aquilo que não está bom dentro de nós e faça de novo.